Olá pessoal, meu nome é Marina e esse é o nosso último vídeo da série sobre o Dia do Tradutor, né? O Dia do Tradutor é dia 30 de setembro e ao longo desse mês a gente veio falando sobre a carreira de tradutor de textos acadêmicos, né? De artigos científicos. Se você não viu os 3 primeiros vídeos, eu vou colocar aqui em cima do card para vocês verem, em que eu já falei sobre quem consegue ser tradutor, o que precisa fazer para ser tradutor. Já falei como conseguir os primeiros trabalhos e já falei qual é o passo a passo de entregar um trabalho de tradução, né? Desde o aceite do cliente até enviar o texto finalizado. E hoje eu vou falar sobre uma característica muito própria do texto acadêmico, do artigo científico em si. O que é isso? É quando você submete um artigo científico e os revisores questionam o inglês que você usou. E muitas vezes esse inglês veio do tradutor, né? Às vezes você contrata um tradutor, ele traduz o seu texto, você manda para a revista e a revista devolve falando que tem problemas de inglês. Aí você fica, poxa, esse tradutor é ruim, né? Mas a gente vai ver hoje por que isso acontece e como que a gente pode resolver isso. Se esse assunto te interessa, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações dos vídeos que a gente faz toda semana sobre escrita científica em inglês e te convido também a compartilhar esse vídeo com tradutores ou revisores ou outros pesquisadores que vocês conheçam que possam se interessar sobre esse assunto da escrita científica em inglês e da tradução de artigos. Bom, como eu já expliquei um pouquinho sobre isso, mas eu vou detalhar aqui qual é essa situação que a gente encontra que é muito característica, muito peculiar do meio acadêmico. É o seguinte, você é um tradutor, você traduziu um artigo para o cliente submeteu para a revista. E a revista avalia esse artigo, né? E aí eles falam assim, precisa de revisão de inglês, ou esse texto precisa ser revisado por um falante nativo de inglês, ou esse texto tem problemas de escrita. Aí o seu cliente vai te mandar esse parecer e falar assim, olha, você traduziu meu artigo, mas a revista falou que o inglês está ruim. E aí, o que acontece nessa situação? Eu vou contar aqui como que a gente faz aqui na UNA. Quando a gente traduz um artigo ou a gente revisa um artigo, a gente dá uma garantia, que está escrita lá no nosso orçamento. Sempre que a gente manda o orçamento, vai essa informação da garantia. A garantia diz o seguinte, se a revista questionar questões linguísticas, né, falar que o inglês tem problemas, nós revisamos o texto novamente sem custo, né? A gente traduziu, enviou, a revista, se ela questiona, a gente revisa sem custo. É uma coisa bem rara de acontecer, mas às vezes acontece, e aí a gente revisa sem cobrar para a pessoa o texto e manda de novo. Mas percebam que isso é um acordo prévio, né? A gente acordou isso lá no aceite do projeto. Não é uma coisa que o cliente chegou de surpresa cobrando, a gente ofereceu essa garantia. Então, sugiro que vocês deixem claro se vocês fazem isso ou não. E aqui tem uma questão muito importante, que já aconteceu com a gente também. Já aconteceu de algum cliente falar assim, a revista falou que tem problemas de inglês. E aí a pessoa manda o texto pra gente revisar sem custo, né? Aí você vai olhar o texto, tem coisas diferentes. A pessoa acrescentou informações ao texto que você traduziu ou que você revisou. Então, não é o mesmo texto mais. O que a gente fala para os clientes nesse caso? Se você acrescenta texto àquele texto que eu enviei antes, a tradução que eu enviei, a revisão que eu enviei, esse texto extra não é nossa responsabilidade, né? A gente não revisou aquilo, a gente não traduziu aquilo. Então, esses trechos extras, eles são cobrados, sim. É uma nova tradução, é uma nova revisão de uma coisa que não foi revista antes. O restante do texto você pode revisar sem custo, porque realmente a revista questionou, né? E você pede o parecer. Peça os comentários dos revisores para você olhar. E se tiver trechos novos, você manda o orçamento falando, olha, o trecho tal, deu tantas palavras, é tanto para eu revisar esses trechos novos. Então, essa situação precisa estar bem clara e eu sugiro que vocês coloquem isso em algum lugar do orçamento para o cliente saber
como proceder caso isso aconteça. E aqui nesse vídeo eu vou focar em falar sobre os motivos desse questionamento dos revisores, né? Mas se eu traduzir o texto da forma correta, né? Se eu traduzir bem feito, se eu acredito que a minha tradução ficou boa, né? Por que que o revisor questionou isso, né? Por que que eu posso ter errado nesse trabalho e o revisor questionou? Então, eu vou falar de alguns motivos aqui que eu já observei. O primeiro deles tem a ver com as exigências da revista em que o artigo foi submetido. Às vezes, a sua tradução tá ótima, mas a revista tem alguma especificidade que você não seguiu, porque às vezes o autor, o cliente, né, não te falou qual era a revista, não te mandou as normas. E aqui eu não estou falando sobre formatação. Tem muitas revistas que deixam bem explícito algumas questões que eles querem em termos linguísticos. Por exemplo, tem uma revista que chama British Medical Journal, que é uma revista de medicina britânica, né? E ela é muito famosa. E lá, eles pedem que os autores usem a voz ativa, eles pedem que você use o pronome we, né? Que significa nós, nos textos em inglês. Já tem revistas que exigem a voz passiva, eles não querem de jeito nenhum que você use we. Então, às vezes a revista questiona isso e o autor fica assim, isso é uma questão linguística, né? E você não resolveu. Então, fica essa situação, né? Mas aí o que você pode fazer nesse caso? Você vai revisar o artigo, tirar o we ou colocar o we, né? Não sei. E das próximas vezes pedir para os clientes enviarem qual revista em que eles vão publicar. Que aí você pode ler as normas e ver se tem alguma especificidade linguística que você pode evitar de ser comentada depois. O segundo motivo é escrever um texto aportuguesado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, isso é mais comum para tradutores iniciantes. Você vai traduzir um texto e você acaba carregando aquela estrutura do português para o inglês. Isso não funciona muito bem, porque o inglês tem uma estrutura própria. Se você está traduzindo um artigo do português para o inglês, você tem que saber que você está lendo em português, mas você está escrevendo em inglês. Então, essa escrita precisa ser muito idiomática, ela precisa ser fluente, ela precisa ser natural. E isso você só vai conseguir praticando e estudando muito sobre a escrita em inglês. Então, evitem ficar olhando muito, assim, né, palavrinha por palavrinha, do português para o inglês, do português para o inglês, que o seu texto vai ficar estranho. Se você não consegue fazer isso de cara, né, ler o português e já reescrever aquilo em inglês, faz a tradução literal, mas lê bem aquele inglês para ver se não tem coisa que você pode tirar, acrescentar, mudar a ordem, para ficar mais natural em inglês. E muitas vezes as pessoas desconhecem, né, essas diferenças e acabam deixando o texto pesado, truncado, ele não soa natural. E muitos revisores, nesse caso, questionam, né, os revisores das revistas, que a gente chama de pareceristas também. Esses pareceristas falam assim, o texto está confuso, o texto está estranho, o texto precisa ser revisado por um falante nativo de inglês. Muitas vezes é por causa disso, que o texto está aportuguesado. O terceiro ponto é meio que uma consequência do segundo, que é o desconhecimento, não uma consequência, não uma causa. O desconhecimento da escrita científica em inglês. Como eu disse, o inglês tem a sua estrutura própria, tem a sua forma própria, tem o seu estilo, né, próprio. E você precisa respeitar isso para que o seu texto fique fluente. Então, se você não entende muito bem sobre a escrita científica em inglês, sugiro que você estude sobre isso. E eu já vou deixar aqui no card para vocês alguns vídeos em que nós já falamos sobre esse tema, sobre as diferenças entre português e inglês na escrita científica, porque aí o seu texto vai soar mais natural. Inclusive, a gente fala muito sobre esse assunto no nosso curso Inglês para Pesquisadores de Sucesso. Lá dentro tem um módulo com várias aulas só comparando o português com o inglês e mostrando para vocês, olha, em português a gente faz assim, mas em inglês a gente tem que fazer desse jeito. E aí você vai entendendo, né, como que você vai adaptar o seu texto para ele ficar fluente em inglês. Para mais informações sobre o curso, sobre o IPS, né, olhem a caixinha de descrição aqui embaixo. Quarto ponto é muito triste, mas é muito comum e é difícil um pouco de lidar. Quando você recebe um texto em português, né, o texto original, ruim.
que é esse texto ruim? É um texto que muitas vezes falta informação, falta um sujeito, falta uma ideia, a união entre as ideias fica estranha, pontuação esquisita, errada, e aí você tem que se virar para escrever um texto em inglês bom. O seu texto traduzido não vai ficar excelente, porque o texto original é ruim. Então, quando chegar lá na revista, a revista vai falar que o texto é ruim e que precisa de revisão do inglês. Mas não é exatamente porque você não deu conta de traduzir o texto de uma forma boa. É porque o texto original era ruim. Você pode ter feito assim o possível para deixar o texto bom, mas ele não vai ficar melhor que bom, não vai ficar excelente. Vai ficar ok, porque o texto original estava ruim. Então não tem muito o que fazer aqui, você pode revisar de novo, mas provavelmente você vai ter que consultar muito o autor para que o texto fique melhor. E muitas vezes esse questionamento dos revisores sobre o inglês vem de uma base que é problemas de organização do conteúdo, que inclusive é o próximo tópico, né? A pessoa não conseguiu organizar as ideias direito, e aí aquilo não ficou muito claro, aí na tradução você não conseguiu resolver totalmente, porque às vezes você não é da área, ou o cliente não conseguiu te explicar direito o que ele quis dizer, e aí a gente tem um problema, né? Conteúdo influenciando no idioma. E aí, nesse caso, não tem muito como resolver só com a revisão, aquela revisão sem custo, né? O autor, ele vai precisar explicar muitas coisas, ou ele vai precisar reescrever as coisas, né? Mudar a organização das ideias. E, nesse caso, muitas vezes os revisores, os pareceristas das revistas, já indicam o que precisa ser feito para o texto ficar melhor. Ou então eles já rejeitam o artigo e é isso mesmo. Então, caso isso aconteça, né, caso a revista peça uma revisão ou uma alteração de questões de conteúdo, eu sugiro que vocês indiquem para os autores que esses autores façam as alterações de conteúdo, deixem marcado quais alterações foram, aí você faz o orçamento dessas alterações e só aí você revisa o texto inteiro, porque aí não vai ficar picado e não vai ficar umas coisas meio Frankenstein, né? Tipo, uma parte revisada, outra não vai dar para identificar bem. Então, conversem com o autor sobre isso. E tem também, infelizmente, alguns comentários que são arbitrários. Tem muitos revisores que colocam de praxe o texto precisa ser revisado, o inglês precisa ser revisado. Às vezes o inglês está ótimo e eles colocam essa informação lá só para você revisar e eles garantirem que o seu texto foi revisado. E aí, nesse caso, muitas vezes eles pedem uma declaração, um certificado do revisor, né? E aí você pode mandar isso para o seu cliente, né? Uma declaração falando que você revisou e que o texto está dentro das normas do inglês e tal. Em geral, eles pegam isso e consideram, tipo, o texto revisado e é isso aí, sabe? Alguns clientes pedem essa declaração de cara, né? Eu quero contratar a tradução. Quando você terminar, você me manda uma declaração de que a tradução foi feita por um profissional. E aí a revista não questiona mais, sabe? Então, nesse caso, não precisa ficar abalado. Você vai revisar o texto novamente, porque foi questionado lá. Mas não se preocupe se você não achar muitos problemas, né? Porque pode acontecer isso também. Se você se sentir inseguro de revisar o texto novamente, porque você acha que não vai achar os problemas, né, não vai conseguir resolver, você pode contratar um outro tradutor e ele revisar o seu texto. Você vai ter um custo extra, sim, você vai ter que pagar por essa revisão, mas é uma forma de identificar quais os problemas. Talvez no início valha a pena fazer isso, né? Porque aí você vai ter o feedback do outro tradutor e você vai poder melhorar o seu trabalho para os próximos. Bom, e esses foram os motivos que eu identifiquei na minha prática, né, como tradutora, sobre essa questão dos revisores questionarem o inglês em artigos científicos. Se vocês já viram outros tipos de motivações, convido vocês a comentarem aqui embaixo para a gente conversar mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também de todos os outros que a gente falou sobre tradução, sobre tradutor, né, sobre essa profissão. E desejo muita sorte a quem planeja ser tradutor, quem quer estudar sobre isso,
porque é uma carreira muito legal, é muito diferente, as pessoas não conhecem, né? Você fala que você é tradutor, a pessoa fica tipo, de onde que veio isso? O que você faz, né? Mas é muito bacana, a gente aprende muitas coisas, né? A gente lê textos de diversas áreas, então eu acho que é um trabalho que vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na semana que vem.